Olá, meu nome é Adriana e aqui vamos apresentar o trabalho final da disciplina de Princípios de Administração do Grupo 2, composto por mim, pela Letícia, o Angel, o Paulo e a Shirley. Neste vídeo, vamos analisar o caso das lojas Hermes Macedo. Antes de estudarmos a história da empresa em si, vamos entender quem foi seu fundador. Hermes Faria de Macedo foi um advogado, político brasileiro e, sobretudo, um ótimo empresário e negociador. Ele nasceu no dia 7 de março de 1914, no Rio Prado, Rio Grande do Sul. Em 1941, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Paraná e foi casado com Jaira Macedo, com quem teve 6 filhos. No dia 26 de outubro de 1993, aos 79 anos, faleceu de insuficiência cardíaca e respiratória. Como dito anteriormente, Hermes Macedo teve uma carreira política, a qual se iniciou em 1963, quando assumiu o posto de deputado federal no Paraná. Ele foi reeleito inúmeras vezes para o cargo em anos posteriores, como, por exemplo, em 1966, 1970, 1974 e 1978. Em 1970, era integrante das comissões de Legislação Social, de Relações Exteriores e de Finanças, e suplente da Comissão de Economia da Câmara dos Deputados. Em 1974, tornou-se vice-presidente da Comissão de Transporte e suplente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Em 1979, filiou-se ao Partido Social Democrático, o PSD, e foi novamente integrante da Comissão de Transportes e suplente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Em 1983, ele deu fim à sua carreira política, deixando assim a Câmara dos Deputados. Agora, vamos falar um pouco mais detalhado sobre a história da empresa. Tudo começou em 1932, quando o empresário Hermes Macedo, aos 18 anos, fundou em Curitiba a Agência Macedo, empresa especializada em autopeças de caminhões. No início, ele e seu irmão compravam veículos de segunda mão, os desmontavam e revendiam em partes. Quando a empresa foi fundada, os automóveis que rodavam pelo Brasil eram importados, então a indústria de reposição de peças era quase inexistente. Por isso, essa empresa inicial deu muito certo. Com o sucesso do negócio, eles deixaram de revender peças usadas e começaram a importar peças novas dos Estados Unidos, um feito inédito para a época. Como a empresa continuou crescendo, em 1936, uma segunda loja foi aberta. Nela foi iniciada a venda de bicicletas francesas e de eletrodomésticos. Já em 1944, a empresa adquiriu um grande prédio em Curitiba, que antes pertencia ao Grupo Matarazzo. Por se tratar de um grande prédio e possuírem uma ótima localização, instalaram lá sua maior filial e diversificaram ainda mais os seus produtos. Na década de 50, novas filiais foram abertas, em diferentes estados do Sul, e posteriormente expandiram suas atividades para outros estados do país, como por exemplo Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Desde então, o foco da empresa se tornou as lojas de departamento, onde vendiam eletrodomésticos, artigos de cama, mesa e banho, materiais para pesca, pneus e etc. As lojas Hermes Macedo sempre foram muito bem cuidadas e suas fachadas eram alvo de constantes renovações, principalmente em épocas comemorativas, como por exemplo o Natal. Além disso, contavam com um marketing agressivo, patrocínios e propagandas nas grandes emissoras de TV e rádio da época. Hermes Macedo iniciou seu negócio com uma equipe de funcionários de confiança e, com o crescimento e expansão para outros estados, ele redistribuía tais pessoas. Foi criada uma sociedade chamada Hermácia Esporte Clube e um jornal chamado O Hermaciano. Além disso, com o intuito de unir seus funcionários, eram promovidos desfiles e competições esportivas, e sempre no final do ano, todos os filhos de seus colaboradores eram presenteados. Em 1980, as lojas Hermes Macedo passaram a liderar o varejo brasileiro e se tornaram o 33º lugar no ranking das 500 maiores empresas privadas nacionais por vendas, deixando para trás todas as suas concorrentes. A empresa continuou crescendo e fazendo mudanças. Em 1986, adquiriu um negócio milionário, a Rede Gaúcha Incosul e o banco de investimentos Maison Nave, passando assim a ocupar o posto de segundo maior grupo empresarial no ramo de lojas de departamento no Brasil. Bom,
A partir de 1990, a economia do país estava em um momento delicado e instável, com alta inflação, baixos índices de crescimento de produto, péssima distribuição de renda e uma enorme dívida externa para pagar. Assim, para reverter tal situação, o presidente Fernando Collor de Mello implementou o Plano Collor. Esse plano previa a mudança da moeda, o confisco da poupança nos bancos com depósitos acima de 50 mil cruzeiros, a abertura para o mercado externo, fim de subsídios estatais, câmbio flutuante e sob controle do governo, congelamento de preços, a criação de taxas de referência de juros, o aumento de tarifas públicas e entre outras ações. Dessa forma, como várias outras empresas nacionais, as lojas Hermes Macedo não resistiram à crise financeira e nem à implementação do Plano Collor. Além disso, após a morte de Hermes Macedo e de sua esposa, as disputas familiares pelo controle das lojas colocaram a empresa em declínio. Ademais, o surgimento de concorrentes como a CIA e as Casas Bahia complicaram ainda mais a situação financeira da empresa. Em 1995, foi feito um acordo com uma tentativa de se reerguer com as lojas Colombo, para que essa pudesse utilizar os estoques de mercadorias, as instalações e os funcionários das lojas Hermes Macedo em troca de comissão. Tal tentativa foi falha e, em 1997, foi decretada a falência da empresa. Assim, observamos que as crises da época, a questão de sucessão familiar, a diversificação exagerada dos seus produtos ofertados em tempos de aumento nos preços e a troca de diretoria foram decisivas para a falência da empresa. E com isto, visto que, apesar de diversos pontos positivos da rede, a empresa não conseguia mais suprir as necessidades do ramo competitivo das redes de lojas de departamento. Olá, me chamo Paulo e agora nós vamos destrinchar o canvas das lojas Hermes Macedo. O primeiro segmento que vamos abordar é parceiro-chave. Nessa categoria temos os fornecedores e parceiros que fazem a organização funcionar. No caso da loja Hermes Macedo, o grupo foi o maior vendedor mundial das bicicletas Caloi. Além da Caloi, também revendia as bicicletas da marca Monarch. Tinha um grande destaque no ramo automobilístico, sendo o maior revendedor dos pneus Goodyear e Pirelli no mundo, além também de receber títulos de maior revendedor do Brasil em produtos eletrodomésticos. Atividades-chave. Atividades-chave são as atividades que são essenciais para que a empresa funcione. No caso da Hermes Macedo, tornaram-se das maiores potências comerciais do país. Líder absoluto em vendas no setor de utilidades domésticas, autopeças, pneus e lojas de departamentos, fazendo com que conquistassem por 2 anos consecutivos o título de empresa de melhor desempenho no setor de comércio varejista. Proposta de valor. A proposta de valor ajuda a entender o que o negócio entrega e quais as diferenciais que fazem com que a empresa seja escolhida pelos consumidores. Os slogans das lojas HM foram cruciais para criar essa relação com o consumidor, sendo lembrado por diversas vezes até hoje, e esses slogans sempre atrelados a um serviço que ofereciam, como de peças automotivas e pela quantidade de lojas espalhadas pelo Brasil. Outro fator que deu preferência para os consumidores foi o pioneirismo na criação do sistema crediário, uma forma de que a classe média pudesse ter acesso aos serviços e produtos por meio de pagamento por carnê. Segmentos de mercado e canais. Canais é a forma com que o cliente irá ter contato com a empresa, um dos principais era por meio das lojas físicas, que somavam mais de 260 espalhadas pelo Brasil, e além disso também a Lojas Macedo, Hermes Macedo, passou a contar com telefonia, onde realizava suas vendas. O segmento de mercado busca definir o público-alvo, e isso nunca foi um problema para as lojas HM, já que possuía os mais diversos itens para todos os públicos. Relação com o cliente. Esse segmento busca estabelecer quais são os melhores e mais eficientes tipos de contato com o cliente. A relação da HM com os clientes era de muita sinceridade. Os discursos e linguagem das publicidades eram pensados e direcionados aos públicos das lojas. Promovia eventos, televisionar a Copa do Mundo em mais de 40 lojas espalhadas pelo Brasil. Promoveu também uma Copa de Xadrez, uma campanha de Natal que abrigou mais de 100 mil pessoas na Avenida Marechal Deodoro. Consequentemente, isso rendeu a Hermes Macedo o título de cidadão honorário do Paraná. Estrutura e custos e recursos chaves.
Estrutura de custos analisa as despesas exigidas para o desenvolvimento do negócio. A publicidade e propaganda era um dos carros-chefes da HM, se expandindo para praticamente todos os meios de comunicação. A constante expansão de novas lojas também foi um dos principais fatores para a estrutura de custos. E, consequentemente, quando cada nova loja se abria, a sua equipe que já participava do projeto assumia a nova loja. Recurso-chave é um segmento fundamental, no qual são os recursos para que uma empresa funcione. O marketing agressivo das lojas Hermes Macedo com certeza foi um dos principais fatores. Isso atrelado a uma campanha de sinceridade com o cliente, como demonstrado a preocupação das lojas HM quando o produto não é entregue no prazo, né? Estimulando que os clientes reclamem e para que os processos sejam refinados. O mesmo vale para as lojas atrativas já mencionadas anteriormente. Fonte de renda. E por último, fontes de renda. O destaque aqui é dado no ano de 1986, quando a rede HM adquiriu em um negócio milionário a rede gaúcha Inconsul, que também era uma rede de departamentos. Além de adquirir também o banco de investimentos Mason Nave, passando então a constituir-se no segundo maior grupo empresarial do país no ramo de lojas de departamentos. Além disso, a loja de vendas era a principal fonte de renda. Falência. Alguns fatores culminaram na falência da rede Hermes Macedo. O primeiro foi o cenário econômico que o Brasil vivia nas décadas de 80 e 90, que foram marcados por congelamento de preços, aluguéis, salários, alteração da moeda para o cruzado novo, e também nessas décadas teve o Plano Collor 1 e 2, em 1990, que substituiu o cruzado novo pelo cruzeiro. Confiscou valores de investimentos em poupança, acima de 50 mil cruzados novos, além de congelar salários, aumento de tarifas públicas e alteração de taxa de juros. Outro grande motivo para a queda da rede Hermes Macedo foi a transição de gestão. Segundo uma pesquisa da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, o momento de transição de empresas familiares tem se mostrado um momento crítico e desafiador. Revelou que 70% das empresas não resistiram à segunda geração de gestores e chegam ao fracasso. Com o grupo Hermes Macedo não foi diferente. A grande diversidade de produtos, que foi um grande aliado por muito tempo, já no fim da empresa passou a ser uma dor de cabeça. Gerava pouca mobilidade e flexibilidade para negociar com os fornecedores. As concorrentes, como C&A, Casas Bahia e Riachuelo, tiveram essa flexibilidade e mobilidade. E caso tivessem se especializado em algum ramo, o próprio automobilístico, que foi por onde eles começaram, eram referência, né, no mercado, poderiam contornar esse momento que o país estava vivendo. Bom, agora nós vamos falar da análise da Hermes Macedo a partir das 5 forças de Porter. Primeiramente, nós classificamos o poder dos clientes como baixo, pois o serviço varejista concentrava clientes de várias camadas sociais, sem contar que a marca era tida referência em setores específicos como o automobilístico. Em segundo, o poder dos fornecedores nós classificamos como médio e baixo, pois foi uma marca pioneira, tanto na importação de peças automobilísticas como das vendas em varejo. A marca possuía fornecedores fiéis, porém, ainda assim, conforme a regra de mercado, uma alta demanda por determinado produto não garante um total controle dos fornecedores, até porque na época o número deles era bem mais reduzido. Em terceiro, classificamos a ameaça de substitutos como médio, e separamos por partes, onde no final da década de 40 eles detinham praticamente o monopólio na importação de autopeças. Na década de 80, dominava grande parte da fatia de mercado, aparecendo em 33º no ranking mundial entre as varejistas, com um nome forte, No entanto, ao final dos anos 80 e início dos anos 90, em seu período de declínio, as chances de substituição ganharam bastante força. Classificamos a ameaça de novos players como o Automédia, pois na área de atuação da Hermes e Macedo, principalmente no setor varejista, tinha muita resistência para iniciar um empreendimento concorrente, apenas a burocracia padrão e o capital inicial necessário para o investimento. Por fim, em rivalidade e concorrência, classificamos como média, pois com exceção ao processo de declínio, intensificado no início dos anos 90, a marca era líder de varejo, deixando marcas como Pernambucanas, lojas americanas para trás. Portanto, a Hermes e Macedo é utilizada como estudo de caso devido à grande relevância que ela teve no cenário nacional, além de introduzir diversas tradições, como o enfeite dos edifícios, enfeite de Natal, paradas de Natal, etc. Bom, esse foi o nosso trabalho.
Fiquem bem e até mais.